muita gente acha que precisa estar feliz o tempo todo para manifestar aquilo que deseja, aquilo que quer. Mas eu descobri que não, eu já defendi aqui o fato que você precisa estar em estado de gratidão o tempo todo para você se conectar com aquilo que você deseja, né? Porque quando a gente está triste, a gente fica ali cozinhando aquelas emoções negativas, é claro que nós vamos estar assim em conexão com isso que a gente está cozinhando, né? Esse pensamento, essa tristeza, essa angústia, às vezes até o luto, né? Que a gente fica o tempo todo. É claro que nós vamos atrair, sim, energias mais densas, mais negativas, se nós não fizermos isso que eu vou te ensinar aqui. E eu lembro que eu já virei noite dormindo, mesmo assim eu amanheci co-criando paz, co-criando leveza, co-criando tranquilidade, mesmo estando triste. Até porque nós não vivemos sozinhos numa ilha, temos problemas, filho, marido, relacionamentos, trabalho, pessoas com as quais convivemos e nem sempre nós conseguimos dominar as nossas emoções a ponto de não se comover ou ficar triste com aquilo que o outro faz, né? Então, todo mundo passa por isso. Somos seres humanos, então, vez ou outra, vamos sim ficar, né, naquela tristeza, aquela tristezinha, tem que ser tristezinha, né? Algo que vai passar, mas é possível co-criar sim. Então, se você está sentindo, está passando por um momento de tristeza ou por momento de luto, não se culpe, ok? Não se culpe, não coloca aí esse peso por você estar sentindo isso. É normal, faz parte das nossas emoções sentir tristeza. Então, não se culpe. O que você não pode fazer é manter muito tempo nesse estado, ok? Eu lembro, já partilhei isso aqui. Eu lembro que teve noites quando eu estava aqui, né, no meu estado de angústia profunda, de solidão, de tristeza, né, longe da família, sozinha eu e meu filho aqui em Portugal. Eu lembro que teve noites que eu dormi, não conseguia falar outra coisa a não ser falar gratidão. Eu sabia que não era bom eu estar naquele estado de angústia, tristeza, mas eu chorava muito, eu não conseguia pensar outra coisa. Então eu falei, já que eu tenho que fazer uma coisa, não tô conseguindo fazer nada, então vai ser isso, gratidão. E fui dormir falando, chorando e falando gratidão, 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 gratidão. Por mais que eu pensava que eu não queria estar aqui, eu queria estar lá no Brasil, no seio da minha família, era assim que eu pensava, né? No seio da minha família eu não estava feliz aqui. E aí eu sentia tristeza, muita angústia, muita solidão. E aí foi quando eu falando a noite toda, gratidão, gratidão. No outro dia eu amanhecia com leveza, com alívio, né, com paz. Eu até ria sozinha. Nossa, Deus, nem parece que eu dormi chorando ontem. Eu ficava assim, né? Eu sozinha, nem tinha um adulto para conversar. Quando eu conversava era pelo WhatsApp, falando mal da vida. E eu precisava de parar com aquilo, né? Mas eu estava nesse processo de reprogramação da minha energia. Foi quando eu conheci o Ho'oponopono. Eu estava nesse processo de reprogramação. E aí eu comecei, mesmo naquela tristeza, mesmo naquela angústia, eu saí do fundo do poço através do meu mental, mas não conseguia mudar. Eu tinha a mentalidade que eu precisava mudar, que eu precisava de parar de ficar chorando, parar de ficar reclamando, parar de beber muito vinho, porque eu bebia muito naquela época, era a forma de eu esconder o vazio que tinha dentro de mim. E aí eu conheci a limpeza energética, o Ho'oponopono, e aprendi que eu precisava mudar essa frequência, que eu tinha até já nessa época esquecido tudo que eu tinha aprendido com a lei da atração, que eu estava atraindo, né? Não me ligava, não conseguia me ligar que eu estava atraindo mais problemas, mais angústia. E isso foi me colocando mais no fundo do poço. E quando eu conheci o Ho'oponopono, que fez eu entender sobre eu tinha que mudar, eu tinha que elevar minha energia para atrair algo bom, para materializar aquilo que eu queria. E aí, mesmo na tristeza, eu fazia alguma coisa. E essa alguma coisa era
eu ainda não conseguia, aí eu estava no piloto automático negativo da reclamação. Mas, mesmo assim, eu fazia técnicas. Fazia o Ho'oponopono, fazia gratidão. E isso foi me trazendo um alívio, foi me abrindo portas, me abrindo conhecimentos, né? Os vídeos começaram a vir, as ideias começaram a surgir. E eu comecei a viver uma nova vida. Então, eu falo para você, tá numa fase difícil, tristeza emocionalmente, não desiste, não se culpe. Mesmo você nesse piloto automático negativo, faça o que tem que ser feito. Faça a limpeza energética, faça a gratidão. Use o caderno da gratidão para você produzir essa energia que vai sustentar a sua ação. Porque se você não tiver energia, você não vai sustentar a ação do não reclamar, não vai sustentar a ação do acreditar, do fazer porque vai dar certo. Então é preciso você limpar a energia. Então, como você fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, vai dar sim resultado. Então, tá difícil? Continue fazendo. Carla, tem não sei quanto tempo que eu tô fazendo Ho'oponopono, as coisas não mudam. Se calhar você tá precisando agir na direção de algo. Tá precisando fazer alguma coisa diferente. Tá precisando ter conhecimento, limpar mais profundamente a sua energia, fazer técnicas, usar ferramentas, fazer limpezas energéticas mais profundas. Que a frequência que você está pode estar impedindo de você abrir os olhos para fazer aquilo que é necessário fazer. Então, liste o que você poderia fazer. O que eu posso fazer? Porque já é uma ideia para o teu cérebro, para ele conduzir você para isso. Coloque no papel o que eu posso fazer, o que eu vou fazer para conseguir tal coisa, para entrar naquele emprego, para pagar essa dívida. O que eu vou fazer? Porque as ferramentas, elas nos dão energia, sustenta a nossa energia, para que nós conseguimos agir na direção de algo. Porque não é assim cair do céu. O milagre se faz através de você. Através da sua ação é que vem. Às vezes é uma ação mínima, tá? Vai em algum lugar que vai encontrar uma pessoa, vai fazer uma amizade com a pessoa. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a técnica para fazer a minha faculdade. Eu tinha o dinheiro para pagar a faculdade? Não, não tinha o dinheiro. Eu fiz a técnica com confiança, que foi a técnica que já expliquei aqui, da visualização, com muita confiança e soltei. Depois eu sei lá, nem sei quando que eu vou fazer isso, mas uma hora sai. Rápido, conheci uma menina. O tio dela era um padre que trabalhava lá numa igreja lá, né? Numa igreja grande que tinha lá em Vitória. E ele ajudava pessoas a fazer faculdade, pessoas que tinham baixa renda, que não tinham condições, né, de fazer a faculdade particular. Ele tinha um projeto que ajudava essas pessoas. Eu não sabia. Isso era perto de onde eu trabalhava. Do nada eu conheci essa menina e ela me ajudou, né? Que ela era sobrinha dele, prima dele, não sei, é um parente dele lá. E o nosso contato foi muito rápido. Eu nem tenho contato com ela hoje. Foi muito rápido. E sim, Deus colocou ela no meu caminho para me ajudar nesse processo, a realizar esse meu sonho. Então, é assim que acontece. É você mudar a sua frequência através da técnica. É você saber que você precisa sair dessa angústia, dessa tristeza e fazer algo por isso. É você fazer estratégias, fazer técnica que vai levar você a ter conhecimento, a ter energia para chegar onde você deseja. É fazer e soltar e confiar, né? Então, é possível na tristeza atrair alguma coisa? É possível. É possível você limpar a energia nesse momento de tristeza, trazer a consciência que você precisa sair disso, ressignifica a situação para você parar de sentir angústia, tristeza. Tem que se afastar de situações de pessoas, se afasta se isso está te fazendo mal, para você levar a sua energia e aí sim você se conectar com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Fez sentido para vocês que eu contei aqui até agora, isso que eu falei, essa história minha, né? Eu gosto de trazer a minha experiência, a experiência dos meus alunos, porque é para você entender, né, de uma forma simples
Eu vim de uma realidade muito simples. Eu morava num lugar que é uma ocupação onde eu morava, né? De pobreza, de escassez, de pessoas, né, drogadas, correndo dentro do quintal, né, correndo de polícia, polícia entrando no quintal. E hoje eu vivo uma realidade diferente. Eu vivo aqui na Póvoa de Varzim, pode pesquisar aí no YouTube, no Google, Póvoa de Varzim, Porto, Portugal, uma cidade lindíssima, turística, com energia maravilhosa, vivo, moro de frente para o mar, né? Tenho uma vida próspera, saudável, abundante, feliz. E se eu comparar com a vida que eu vivia no Brasil, hoje eu tenho uma vida milionária. Então, isso acontece para todo mundo que muda a sua frequência, que muda a sua energia, que é capaz de fazer algo por si. Mas você entender que você precisa fazer a sua parte, precisa continuar caminhando, viver os seus dias com amor, com alegria, com harmonia, com paz, com gratidão. Existem momentos em que entramos numa angústia, numa tristeza? Sim, faz parte da nossa energia, faz parte das nossas emoções, a tristeza. Então a gente vai sentir ela de vez em quando. Mas é você saber que ela não pode paralisar, não pode ficar atrapalhando, que você levante amanhã e vá tomar seu banho, vai tomar seu café da manhã e vai viver a sua vida. A tristeza que você tem hoje não pode te deitar ao fundo do poço e te deixar lá por muito tempo, né? E eu entendo isso depois que eu consegui sair do fundo do poço. Que se eu não tivesse levantado a minha cabeça, se eu não tivesse coragem para poder enfrentar aquilo que eu estava vivendo naquele momento, entender que fazia parte de uma experiência minha, da minha experiência de vida, e que eu tinha que avançar do melhor jeito possível, foi isso que me manteve aqui, essa energia que me manteve aqui. Eu posso viver uma vida melhor, porque eu estive a ponto de voltar ao piloto automático negativo que eu vivia. Então eu me tornei essa pessoa melhor que eu sou hoje, porque eu reconheci isso em mim lá no fundo do poço e falei, não, daqui eu vou sair, emocionalmente, né? Não me faltava nada, mas me faltava emoção, me faltava alegria, prazer de viver. E talvez isso é o pior que se pode ter, uma pessoa ter tudo na vida e não ter prazer de viver, não ter alegria. E se isso faz sentido para você, comente aqui para mim, né? Para mim também estar enviando para você essa energia de alegria, essa energia de que a vida é bela e que você pode fazer da sua vida aquilo que você quiser. Então, se esse vídeo trouxe aqui um up para você elevar a sua alegria e saber que essa tristeza que você tá não define quem você é. Essas questões que estão acontecendo, que está fazendo você ficar triste, não define quem você é. É você que tem o poder sobre você, sobre as suas emoções. Vai fazer um Ho'oponopono para você. Emoções abençoadas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Faz o Ho'oponopono para a situação que está deixando você ficar triste. É medo, é angústia, é raiva. Vai limpar essa energia e vai viver o seu dia com alegria para você se conectar com aquilo que você realmente quer. Uma pessoa triste, eu sei, ela quer paz, quer amor, quer alegria, quer ter prazer na vida, mas isso tudo está dentro de você. E se calhar você está deixando só a tristeza fazer parte do seu dia. Deixa as outras emoções também fazer parte do seu dia, ok? E tudo é experiência. Faça dessa experiência a melhor possível. Faça da sua experiência a melhor possível. Tudo é uma experiência, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Envie ele para mais pessoas se for útil para mais pessoas também. Se inscreva aqui no canal, veja os outros vídeos que eu posto aqui para que você possa co-criar a vida que você deseja com amor, com paz, com alegria e viver uma vida próspera, saudável e também abundante e feliz, ok? Beijo no seu coração, deixe o seu like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!